Olá, meu nome é Luiz Roberto e hoje eu vou falar sobre a infância na Terra. Recentemente nós fizemos um vídeo que fala da percepção dos mundos superiores e observamos que lá as crianças não são tão inocentes quanto as crianças aqui da Terra, até porque os espíritos que reencarnam nesses mundos, sendo superiores, também preparam para si, com a essência desses planetas nos quais reencarnam, um corpo físico menos denso. Então esse corpo não impede a manifestação do espírito com maior liberdade desde a infância. Mas de qualquer forma, nós vamos lembrar que graças a uma consequência natural das leis de Deus, que Deus estabeleceu e que rege o universo, a infância não só ela é útil, como também ela é necessária e indispensável em todos os mundos. Aqui na Terra, o espírito que anima o corpo físico de uma criança, por vezes, é tão desenvolvido, na verdade, quanto um adulto, tanto quanto os próprios pais, ou mais ainda, dependendo da história espiritual desse espírito e de como ele progrediu na sua própria história espiritual. Na verdade, o espírito ele não mostra, desde logo na infância, a sua estatura espiritual. Ele não faz isso em razão, naturalmente, da imperfeição dos órgãos infantis do corpo que ele abraçou, pois que o espírito se mostra, na verdade, de conformidade com o instrumento de que dispõe. E sendo infantil o corpo, naturalmente o espírito não pode mostrar o tamanho, o seu tamanho espiritual, a sua grandeza, a sua estatura espiritual. Quando a criança aqui na Terra, quando nós somos crianças aqui na Terra, as crianças de uma maneira geral aqui na Terra, inclusive em pensamento, o espírito recém-encarnado pensa como criança, naturalmente ele pensa como criança, ele age como criança, pela mesma razão. Ou seja, os órgãos do corpo físico da criança ainda não estão desenvolvidos o suficiente para lhe permitir intuir, então, como se ele fosse um adulto. Ele não tem uma lembrança clara dos conhecimentos que ele adquiriu no curso da sua história espiritual, não pode intuir, então, ou se intuir, então, como um adulto, porque a idade, então, física não lhe amadureceu a razão. Nós aprendemos tudo isso que eu estou dizendo no Livro dos Espíritos. Nada do que eu estou dizendo aqui está longe dos ensinamentos do Livro dos Espíritos, que é a base do nosso trabalho. A inocência infantil aqui na Terra, ela repercute também nos sonhos das crianças, né? Ela repercute nos sonhos. Esses sonhos, por exemplo, não apresentam naturalmente o caráter dos sonhos de um adulto. Não tem como, na verdade. São quase sempre, como dizem os espíritos, pueris. Isso significa, então, ou indica, melhor dizendo, que a natureza, de que natureza, qual a natureza são as das preocupações do espírito recém-chegado à vida física. Então ele não tem na organização física, a mesmo através dos sonhos, o que tem um adulto. Esse impedimento orgânico, todavia, ele não constrange o espírito recém-chegado à vida física, recém-encarnado, né? Porque esse estado corresponde naturalmente a uma necessidade que constitui, como dizem os espíritos, um período de repouso para aquele que acabou de reencarnar, para aquele recém-chegado à vida física. E está naturalmente na ordem e de acordo com a sabedoria da providência divina. Lembrando de outros vídeos que nós fizemos, eu gostaria de acrescentar também que enquanto criança, enquanto o espírito está na vida infantil, a perturbação que o ato da encarnação produz no espírito, ela não cessa de súbito, não cessa. E essa perturbação, na verdade, ela só vai se dissipando gradualmente com o passar dos anos. Nesse ponto, nós recordamos uma coisa que não é de sua menos importância, é que o espírito reencarna para se aperfeiçoar e que a infância é necessária em todos os mundos. Repetindo o que nós dissemos anteriormente. Talvez até repita isso uma outra vez, porque esse assunto tem sempre ligação com a questão reencarnatória. O espírito, durante o período infantil da vida física, especialmente de 0 a 7 anos de idade, ele é mais acessível às impressões que lhes passam os adultos, responsáveis por sua educação naturalmente.
Daí a responsabilidade dos pais, ou dos que o substituem por qualquer que seja o motivo, como a madrasta, o padrasto, os irmãos mais velhos, os avós, muito comuns nos dias de hoje, os tios, enfim. A criança, é, quando a criança nasce, ela é chorona, né? Até estava vendo um vídeo um dia desse, um rapaz falando, a menina dele já está com 6 anos, se eu não me engano, e ele e a esposa conversando em ter outro nenenzinho. Ele falou, puxa vida, vai ser aquela choradeira de novo, né? Aquele berreiro, ele falando assim de graça, né? Fazendo graça, né? Mas a criança geralmente ela é chorona. E é natural, né, que seja assim, porque a criança, ela, ela se fosse uma criança assim expansiva, alegre o tempo todo, desde o nascimento, isso não despertaria, como dizem os Espíritos lá em O Livro dos Espíritos, os cuidados de que ela necessita em relação à sua higiene e alimentação. Por isso, então, ela chora, né? Ela chora. Aí também a sabedoria divina, né? A criança não sabe falar, e aí então ela usa desse recurso para mostrar a sua inquietação, seja com a higiene, seja com a fome, seja com a sua saúde, enfim, né? Na verdade mesmo, nós estamos muito longe de conhecer o que oculta a inocência de uma criança. Nós, pais, avós, tios, humanidade de uma maneira geral, nós não sabemos o que as crianças são, na verdade, nem o que foram, nem o que serão. Temos sim uma expectativa de progresso, que ela alcance o progresso de maneira mais rápida. Porém, cabe sempre aos pais, ou responsáveis, naturalmente, incentivar o que de melhor a criança tenha, inserindo em seu conteúdo, nessa idade especialmente, em seu conteúdo moral, valores novos e edificantes. Tem mais coisa para falar. Nessa fase infantil, que nós podemos buscar reformar o caráter dessa criança, reprimir os maus pendores. Esse naturalmente é o dever que Deus impôs aos pais. É uma missão sagrada, como a gente lê nas obras espíritas, dos quais naturalmente os pais terão que dar contas. Porém, independente do fato de desconhecermos o que oculta a inocência de uma criança, nós lhes temos sempre afeição. Sempre nós temos afeição e carinho para com as crianças, como se essas fossem parte de nós, uma parcela de nós mesmos, ao tal ponto que aqui na Terra, até falei isso um dia desse, uma palestra lá na Casa Espírita, na qual eu trabalho na qual eu frequento e sou trabalhador, a ponto de que se considera o amor de uma mãe, que uma mãe consagra a um filho, como o maior amor que um ser possa voltar ao outro. E disso todos nós sabemos, né? Mãe é mãe, né? O afeto, a benevolência que mesmo os estranhos naturalmente sentem por uma criança, se explicam naturalmente pelo fato de que as crianças mais não são do que os seres que Deus manda às novas reencarnações com esse aspecto de inocência. Fato que não dá a essas crianças, naturalmente, nenhuma superioridade real com relação ao que eram antes. Elas são o que sempre foram e sempre num grau ascendente, como todos nós. É a imagem do que deveríamos ser. A criança é a imagem daquilo que nós deveríamos ser. Por isso Jesus afirmou que nós deveríamos nos assemelhar às crianças. Tem uma passagem lá no Novo Testamento que Jesus faz essa referência, né? Mas a criança cresce. A criança cresce e com o crescimento a criança vai mudando, especialmente ao sair da adolescência. A amiga minha fala aborrecência. Isso não significa que o espírito se modifica, né? E sim que ele retoma, na verdade, a natureza que lhe é própria e se mostra qual era, antes de reencarnar. E mais tarde, não muito mais tarde, na verdade, quando as crianças não mais precisam da proteção e assistências que lhe foram dispensadas pelos seus pais durante 15, 20 anos, hoje até mais, né? Os filhos continuam com os pais solteiros, os filhos solteiros com os pais, 40 anos estão aí, junto com os pais ainda. Surge-lhes então o caráter real e individual em toda a sua nudez. A infância ficou para trás. Conservam-se boas naturalmente
essas características desse espírito, quando crescem, né, conforme eu acabei de dizer, se elas eram fundamentalmente boas, sempre marcados, porém, pelos matizes que a primeira infância manteve oculto. Sempre marcado por esses matizes que a primeira infância manteve ocultos. Ou seja, com as características que ele tinha e a gente não percebia, né? Fiquemos atentos, os Espíritos nos orientam assim lá no Livro dos Espíritos, para que nós fiquemos atentos de que nos lares terrenos, uma coisa que nós falamos num desses vídeos atrás também, né? Podem nascer crianças cujos espíritos vêm de mundos onde contraíram hábitos diferentes dos nossos, trazendo paixões diversas das que nós nutrimos, inclinações, gostos, inteiramente opostos aos nossos, e de que só poderiam estar conosco em razão da sua necessidade de progresso por determinação divina, passando então naturalmente para a sua adaptação ao novo mundo, a infância, a fase da infância, pela fase da infância. Bem isso, bem isso. Nós também podemos concluir uma coisa, né? Os processos de Deus são sempre os melhores. E quando se tem o coração puro, facilmente se lhe aprendemos as explicações. Quando nós observamos o cristianismo sob a ótica do espiritismo, a espiritualidade entra nesses detalhes, que muito provavelmente em outras religiões fiquem sempre por conta dos psicanalistas, dos psicólogos, numa visão quase sempre ainda, porém vai mudar, materialista. E para a gente finalizar esse vídeo, nós vamos lembrar que a delicadeza da infância torna a criança branda, acessível aos conselhos da experiência que deve fazê-la progredir. Nessa fase, então, é que ele pode reformar, que nós podemos reformar o seu caráter, nós já dissemos isso hoje, vamos acentuar essa afirmação, e eliminar, então, seus maus pendores. E, naturalmente, esse é um dever dos pais, conforme nós já dissemos anteriormente. Peço para você comentar aí o nosso vídeo, compartilhar o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, se você não for inscrito, louvando sempre, naturalmente, a sabedoria da providência divina por tudo que nós pudemos ver hoje. E tudo isso está lá, no Livro dos Espíritos, psicografia de muitos espíritos através de muitos médiuns, codificação de Allan Kardec. E vamos adiante.